Então, como um raio, tudo mudou. A sala de reuniões estava em silêncio. A luz fluorescente piscava, criando uma atmosfera tensa. Eu, Clara, sentada no centro daquela mesa, olhei em volta e vi rostos pálidos, sussurros nervosos. O cheiro do café que alguém tinha esquecido de servir ainda pairava no ar, e eu podia sentir o peso da expectativa. Meu coração acelerou quando meu chefe, Paulo, entrou. Ele fechei os olhos por um segundo, um botão da camisa estava rasgado, seu rosto exibindo uma combinação de ansiedade e um tipo de prazer cruel. Era como se ele estivesse prestes a soltar uma bomba. Senhores, ele começou, a voz firme, mas com um traço de tremor. A partir de hoje, teremos uma reestruturação na empresa. Alguns de vocês não terão seus cargos mantidos. As palavras ecoaram como um gongue, reverberando no meu teito. A sala ficou em um vazio profundo, como se o ar tivesse sido sugado. O murmúrio começou a crescer. Olhei para cada um dos meus colegas, notei a troca. Ela? Os pensamentos enfiavam-se na minha mente como loucos. Mães solteiras, recém-casados, um ou dois sem filhos, mas todos com sonhos e ilusão de segurança. Minhas mãos suavam, mas eu não deixei que a incerteza dominasse a cena. Não era hora para desespero. Eu não era a única face nesse drama. Havia vidas em jogo. Olhei para Paulo, que agora exibia um sorriso sardônico. Eu o conheço bem o suficiente para saber que ele estava se deliciando com o poder que tinha. O poder de decidir quem ficaria e quem sairia da sala com um futuro incerto. Mas eu não ia permitir que ele pudesse ver como estava me afetando. Respirei fundo. Precisava ser forte. Sugiro que tenhamos uma discussão aberta sobre isso. Minhas palavras flutuaram com um certo esforço. Olhei nos olhos de Paulo, saciador, mas também cauteloso. Ele hesitou, pelo menos eu pude perceber isso. O salão estava absorvendo cada sílaba, como um recipiente sedento por resposta. Não há espaço para isso, Clara. As decisões. Eu simplesmente não podia deixar que a frustração me dominasse. Paulo, seja honesto conosco. Nós merecemos isso. Se existir um motivo por trás dessa mudança, se for por desempenho, que fique claro. E um silêncio se instalou. A tensão era palpável. Ele não esperava isso de mim. O ambiente quase tinha uma vida própria. Eu poderia ver os outros colegas respirando pesadamente, admirando minha audácia enquanto me mantive firme. Eu não era uma marionete que deixaria alguém puxar as cordas. Meus olhos se fixaram no dele, e meus pensamentos flutuavam entre a coragem e a dúvida. Ele sorriu, mas não era um sorriso quente. Era frio, calculista. Vamos ver quanto isso te ajudará. O tempo dirá quem de fato deseja continuar aqui. Ele se virou lentamente, como se fosse um ator em um palco, e o público estivesse em suspense, aguardando as próximas falas. Murmúrios começaram de novo. As conversas se misturavam, e o ambiente vibrava com energia negativa. Sabe aquele momento em que o que estava por vir? A última frase de Paulo ecoou na minha mente enquanto uma ideia tomou forma. Um plano começou a surgir, uma estratégia silenciosa de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, algo borbulhava na minha garganta, uma verdade não revelada que eu precisava descobrir. Eu fui pega na tempestade, mas não pretendia ser levada por ela. Naquele momento, percebi que minha vida e meu trabalho nunca mais seriam iguais. Um sorriso brotou nos meus lábios, apesar do tumulto em volta. Eu estaria pronta, e mesmo sem saber, já havia delineado o caminho que me levaria a um lugar onde as máscaras cairiam de vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Havia uma música animada tocando no rádio, e eu estava tão envolvida na letra que quase perdi a saída. Era uma rotina que me confortava. No fundo, eu achava que a vida estava bem encaminhada. Eu tinha um emprego estável, uma equipe maravilhosa e uma casa que sempre estava se transformando em um lar. Chegando ao escritório, fui recebida pelos meus colegas com sorrisos e aquele típico bom dia. Todo dia, a mesma saudação, mas com um toque de amizade, de familiaridade. Entre eles, Raquel, uma das minhas melhores amigas e confidente. A gente se entendia sem precisar de muito diálogo. Eu sabia que ela também vivia a correria do trabalho, mas sempre encontrava um tempinho para um lanche rápido juntas e fofoca sobre os colegas. A rotina no escritório era bem padronizada. Começávamos com uma reunião de alinhamento. Eram sempre as mesmas pautas, relatórios, metas a cumprir. Eu costumava ser a protagonista, alguém em quem todos podiam confiar, o que me deixava orgulhosa, focada e... Ele me chamava para reuniões privativas, sempre com um ar sério e tenso. Havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar. Uma espécie de bem-querer misturado a algo mais escuro. Justamente isso foi o que me fez guardar minhas inseguranças a 7 chaves. Eu adorava o meu trabalho e não queria criar desconfiança sem provas. Naquela mesma segunda-feira, depois de todo o movimento matutino, eu e Raquel sentamos juntas na cafeteria. O simples gesto de compartilhar um café se transformava em um ritual que nos unia. O frio do ar-condicionado contrastava com a calorosa conversa. Falei sobre meus planos de comprar um apartamento menor e mais perto do trabalho. Eu sonhava com isso há anos. Raquel abriu um sorriso, mas logo um fuso de preocupação cruzou seu rosto. Você tem certeza que é uma boa ideia, Clara? E se algo mudar no seu trabalho? Questionou e eu simplesmente ri. Era como se a palavra mudança tivesse se aninhado na minha vida de um jeito sutil, mas persistente. Em casa, meu marido, Ricardo, estava na cozinha preparando um jantar despretensioso. O aroma de algo caseiro enchendo o ar. O problema é que as conversas entre nós não eram mais as mesmas. Havia um tempo em que a cozinha era o nosso lar. Eu preparava os ingredientes enquanto ele falava sobre o dia. Agora, pareciam mais estranhos do que nunca. A conexão parecia minguando entre os dois. O que você está fazendo para o próximo fim de semana? Eu perguntei, na esperança de reacender a conversa. Ah, não sei. Tenho uma reunião da empresa. Ele respondeu, evitando meu olhar. Um sinal de frustração acendeu dentro de mim. Não era a primeira vez que ouvia isso. Era como se ele estivesse mais distante a cada dia, e isso me deixava mais angustiada. Lembro-me de momentos em que a gente ria à toa. Falava sobre projetos, sobre uma viagem que estávamos planejando. Um sonho sempre adiado. Haviam passado meses desde que tínhamos nos encontrado em um lugar que não fosse o sofá da sala. Havia algo de estranho em nosso relacionamento, e mesmo sem verbalizar, eu sentia que ele também notava. As janelas estavam abertas e a brisa leve passava pela casa. Para acalmar os ânimos, eu peguei na mão dele enquanto estávamos à mesa, buscando uma simples conexão. Vamos fazer alguma coisa diferente esse mês, por favor, eu pedi. Ele esboçou um sorriso, mas ela não chegava aos olhos. Claro, Clara. O que você quiser, ele respondeu, mas eu percebi um leve tom de cansaço em sua voz. As noites que passamos juntos, em silêncio, foram se acumulando. Eu deixava as luzes acesas por mais tempo, como se precisasse da iluminação a mais para espantar os medos. Havia um ponto de insatisfação em mim, não apenas no meu casamento, mas no meu trabalho também. O descontentamento no lugar que antes era meu porto seguro, que agora me fazia pensar 2 vezes sobre o futuro. Enquanto isso, meu passado começava a se misturar com tudo que eu via. Minhas escolhas se tornavam mais complicadas. Eu sabia. A gota d'água, a faísca que incendiaria a realidade que eu conhecia, estava se aproximando. As interações de Paulo, as conversas rasas com Ricardo, as inquietudes cotidianas se tornaram um aviso, um sinal de que eu precisava estar atenta. E foi nesse instante que uma mensagem chegou no meu celular.
fazendo meu coração disparar e a adrenalina aumentar. Um número desconhecido. A curiosidade e o receio tomaram conta de mim. Eu olhei para a tela, sabendo que o próximo capítulo da minha vida estava prestes a começar, e as consequências das escolhas que fiz seriam mais profundas do que eu poderia imaginar. A mensagem no meu celular tremia nas minhas mãos. Eu hesitei, olhando para aquele número desconhecido. Meu coração disparou. Uma mistura de curiosidade e medo tomou conta de mim. O que eu deveria fazer? Ignorar ou abrir? Respirei fundo e decidi abrir. Precisamos conversar. Encontramo-nos hoje à noite? Só isso. O texto era vago, mas a sensação que acompanhava o remetente não era identificado. Minha mente começou a correr. Quem estava me chamando? E por quê? O que estava acontecendo? Eu sentei na cama, as pernas balançando nervosamente. A casa estava silenciosa, mas o eco do meu coração parecia ressoar pelos cômodos. A ideia de que algo estava errado aumentava. Apenas dias atrás, tudo parecia tão normal, tão familiar. Agora aquela mensagem se tornava um símbolo de tudo que poderia desmoronar. Ricardo entrou no quarto, me obrigando a tirar o olhar da tela. "Oi, Clara, tudo bem?" Ele perguntou, com uma expressão neutral, mas os olhos dele não se encontravam com os meus. Ele não estava sendo honesto, ou tinha algo em mente que não estava compartilhando. "Oi, tudo certo." A minha voz saiu um pouco mais baixa do que eu pretendia. Aquela conversa que eu esperava ter, da qual precisava, não acontecia. Ele seguiu em frente, distraído, como se a distância entre nós fosse normal. E talvez fosse. As horas seguiam e as interações se tornavam cada vez mais fugazes. Não sabia o que mais me incomodava: a estranheza no ar ou a ausência de conversas significativas. Os dias seguintes foram um emaranhado de sorrisos forçados e silêncios desconfortáveis. Cada esforço meu para conectar nos parecia em vão. Cada toque fugaz era questionado, como se estivéssemos em um jogo em que ambos conhecíamos as regras, mas não tínhamos ideia de como jogá-las. Era mais uma manhã, e eu me preparei para ir ao trabalho. Olhei no espelho e vi uma nova versão de mim mesma, maquiada, mas o olhar perdido. O cabelo preso em um coque bagunçado, como se estivesse refletindo a confusão interna. O pensamento da mensagem me atormentava. Encontros não planejados, conversas à espreita. O que eu realmente esperava encontrar no trabalho: alguém me chamando para uma discussão, alguém com um plano, ou apenas acontecer. Eu sorri de volta, mas a sensação de ter um fardo nas costas não me deixava. O brilho nos olhos dela parecia estar mais forte do que me sentia naquele momento. "Tudo na paz, Rá?" Minha voz segurava uma leve hesitação. Algo dentro de mim gritava para desabafar, mas a verdade é que eu mal entendi o que se passava. Ela puxou uma cadeira e nos reconectamos no almoço. Fui tentando me abrir aos poucos enquanto falávamos de trivialidades. Falei sobre meu apartamento e como estava empolgada, mas mesmo assim havia um peso. "E você? O que tem feito?" Perguntei, tentando mudar de assunto. "Nada demais, só a rotina. Vamos agendar um happy hour ou algo assim?" Se ofereceu, mas eu percebi o olhar de Raquel. Era um convite cheio de uma esperança que parecia resistir à minha maré de insegurança. Nos dias seguintes, meu celular se tornou meu melhor amigo e pior inimigo. Olhei para ele frequentemente, mas a mensagem não aparecia novamente. O número não se revelava. E cada mensagem nova que não era aquele número me trazia uma leve decepção. A rotina de trabalho seguia, as reuniões passaram, e algumas vezes eu percebi Paulo me observando. O olhar dele era penetrante, como se ele soubesse algo que escondia, e isso me incomodava, mas ao mesmo tempo me intrigava. O que ele sabia? Por que parecia que havia um jogo secreto? Só que essa luta interna dentro de mim se tornou mais pesada enquanto eu voltava para casa. O silêncio no carro parecia ensurdecedor. A brisa que entrava pela janela deixava o meu pensamento ainda mais inquieto. A sensação de que algo estava prestes a mudar era palpável. Em casa, encontrei Ricardo no sofá, mergulhado no celular. "Oi, amor. Como foi o seu dia?" Perguntei, com a esperança de uma conversa significativa.
Ele levantou a cabeça, mas logo retornou ao seu mundo. Normal, o mesmo. A monotonia na voz dele fez meu coração apertar. O que estava acontecendo ali? Eu me sentia invisível. E a cada dia que passava, mais estranha parecia a situação. A conexão, que era uma força, se transformava em uma fraqueza. O que estava silenciado incomodava. Decidi fazer algo diferente. Convidei-o para um jantar romântico. Comprei velas. Preparei um prato especial, na expectativa de reacender a chama. Mas enquanto a comida fervia, ele estava lá, sentado à mesa, distraído, como se eu não existisse. Aquela sensação de ser um fantasma na própria casa me consumia. Em que você está pensando? Eu finalmente perguntei, a frustração comendo minhas palavras. Ele me olhou, como se estivesse acordando de um transe. Ah, nada, apenas pensando em problemas do trabalho. A resposta dele foi vaga. Preciso resolver algumas coisas. Desculpe, amor. O silêncio se instalou novamente. Eu me sentia sufocada. A conversa que eu esperava não ia acontecer. No dia seguinte, a sensação de que algo havia mudado ganhou força. Ao entrar na sala de reuniões, vi Paulo ao meu lado, trocando mensagens em seu celular. Depois levantou a cabeça como se notasse minha presença. Ele me encarou por um segundo, e eu desviei o olhar. As interações claras entre ele e outros colegas geravam desconforto, e mais uma vez sentia que estava sendo observada. Uma hora depois, quando finalmente consegui foco no trabalho, a notificação no celular vibrou novamente. Era uma mensagem e não era de Ricardo. Desculpe pela tarde. O que você acha de nos encontrarmos mais tarde? Preciso esclarecer algumas coisas. Eu não sabia como reagir. Meu coração acelerou. A intriga dentro de mim cresceu, como se essa nova mensagem reafirmasse todos os meus medos. Eu precisava saber quem era essa pessoa. O que estava acontecendo? Porque tudo se tornava cada vez mais confuso. À noite, decidi que conversaria com Ricardo. Precisaria abrir meu coração, compartilhar minha. Seu celular estava sobre a mesa, mas não havia sinal de que ele tencionava voltar. Naquela noite, eu encontrei uma mensagem, um aviso se formando em meu peito, mas a pressão aumentava. O conteúdo da conversa que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Uma conversa reveladora. E eu estava prestes a descobrir que a distância entre nós finalmente se revelaria. Meus instintos gritavam, e a verdade que tanto temia se aproximava. Naquela fração de segundo percebi. Eu não poderia mais ignorar. O que estava guardado se aproximava rapidamente, e eu precisava saber. O que estava acontecendo afinal? A incerteza na minha mente se tornava insuportável. O que mais eu poderia perder? Enquanto o meu coração pulsava acelerado, eu olhei para a tela do celular. Precisava agir. Precisava descobrir quem estava atrás daquela mensagem enigmática. Minha mente acelerava. Um encontro. Mas com quem? O próprio Ricardo? Ou alguém mais? Saí de casa, decidida. O ar parecia mais fresco do lado de fora, mas uma tempestade se formava dentro de mim. Caminhei com um propósito, cada passo ressoando como um bate-estaca nos meus pensamentos. O parque perto de casa era meu destino. Era um lugar calmo, onde eu costumava ir para clarear as ideias. No entanto, naquele momento nada parecia calmo. Eu sentei em um banco e liguei para Raquel. Ela atendeu rápido, a voz animada, contrastando com a tempestade que eu sentia. Oi, Clara, tudo bem? Não, preciso de você. Pode vir? Claro, estou indo. Desliguei e olhei em volta. Crianças brincavam, casais passeavam de mãos dadas. Minha mente estava longe daquela coroa de felicidade. Olhei para o meu celular novamente. O número desconhecido estava lá, como um lembrete da ansiedade crescente. Raquel chegou em alguns minutos, seu rosto preocupando logo que me viu. O que aconteceu? Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras, mas a verdade era que eu ainda não tinha certeza. Recebi uma mensagem estranha. Preciso descobrir quem é. Ela franziu o senho, a expressão solidificando-se em concentração. O que dizia? Só que precisávamos conversar. Tudo estranho, Raquel. Relatei a ela a mensagem vaga e a minha agitação crescente.
Ela me escutou atentamente, suas mãos apertando a bolsa, como se reunisse coragem. Você já sabe quem é? Não, mas preciso descobrir. Você precisa ser cuidadosa, Clara. Essa situação não parece boa. O alerta na voz dela foi reforçado pela preocupação em seu olhar. O dia passou em um borrão, minha mente refém da expectativa e do medo. A hora combinada do encontro se aproximava. Minhas mãos suavam e meu coração batia como um tambor. As perguntas dominavam. Quem era a pessoa por trás daquela mensagem? O que queriam de mim? O que Ricardo estava escondendo? À noite, encontrei-me em um café próximo da empresa, o lugar de sempre. O aroma do café me seduzia, mas não conseguia me concentrar. Olhei em volta, observando cada pessoa que entrava. Um leve sinal de alarme disparava em mim quando vi Paulo entrar. O que ele estava fazendo ali? Meu estômago revirou. Clara! A voz dele me fez levantar a cabeça. Ele estava se aproximando, um sorriso no rosto, mas não havia alegria nos olhos. Era como se ele estivesse ciente de algo que eu não sabia. Oi, Paulo. Você vem aqui sempre? O tom da minha voz era mais frio do que eu pretendia. Depende. O que você está fazendo aqui à noite? Só tomando um café. Ele olhou ao redor, depois se inclinou um pouco mais perto. Você tem algo a me dizer? Meu coração disparou. Ele estava diferente. Algo estava off. Constrangi-me, mas poderia ser a chance de obter informações. Na verdade, não, Paulo. Apenas. Refletindo, e então a porta do café se abriu novamente. Um grupo de pessoas entrou e eu reconheci uma delas imediatamente. Era Ricardo. Ele me viu e, por um instante, os olhos dele brilharam. Mas então, ao avistar Paulo perto de mim, a expressão dele se endureceu. O gelo entrou na atmosfera. O que ele estava fazendo ali? Ricardo caminhou até nós. Oi, amor. O que você faz aqui? Só tomando um café. Paulo estava me acompanhando. Eu me sentia malditamente exposta. A troca de olhares entre eles causava uma tensão palpável. Certo. A rispidez da resposta de Ricardo me inquietou. Ele se virou para Paulo. Você deveria deixar a Clara em paz. Ela não precisa de mais do que isso. Tudo bem, Ricardo. Paulo ergueu as mãos em um gesto de rendição, mas sentia que havia um subtexto em sua voz. Ele estava se divertindo com essa situação. Eu não queria mais aquele jogo. A tensão encheu o ambiente como um balão prestes a estourar. Tentei amenizar a situação. Olha, eu só queria descansar um pouco na companhia de um amigo. Não é nada importante. Ricardo olhou para mim, sem entender. Uma companhia que você não deveria ter. A resposta dele soou ríspida e protetora. O coração apertou. Ele tinha razão. Mas o que ele sabia? Desculpe, vou embora então. Paulo se afastou, como se apenas estivesse provocando um embate que já era previsível. Desculpe por isso, Clara. Ricardo olhou para o chão, a frustração estampada no rosto. Aquilo doía, mas eu não queria que ele visse o quanto me afetou. Tá tudo certo, Ricardo. Eu estou aqui. Vamos conversar em casa? O caminho para casa foi um turbilhão. O clima entre nós estava pesado e não consegui escapar da sensação de que algo estava muito errado. Mesmo assim, uma parte de mim estava decidida a entender. Ao chegar, ele se sentou no sofá e eu fui à cozinha preparar um lanche. Precisava de algo para distrair meu pensamento, acalmar a mente. Mas cada movimento parecia automático. Olhei para o celular, a mensagem ainda na mente. O que eu deveria fazer? Finalmente reuni coragem e olhei nos olhos dele. Ricardo, você está distante de mim. O que está acontecendo? Ele hesitou, a expressão de dor cruzando o rosto. Só tô cansado, Clara. O trabalho tem sido puxado. Cansado do trabalho ou de nós? Um silêncio pesado pairou entre nós. Ele desviou o olhar e meu coração disparou novamente. O que mais ele estava escondendo? E então, a tensão se tornou meu combustível. Precisei de provas. Algo gritou dentro de mim. Levantei e fui para a sala. Comecei a revirar ao lado dele do escritório. Estava determinada a encontrar alguma pista. Foi então que, enquanto abria uma gaveta, algo brilhou. Meus dedos frios se fecharam sobre um pedaço de papel. A primeira coisa que vi foi um extrato bancário,
datado para o mês passado. O que era isso? Instintivamente meu coração acelerou. Comecei a examinar mais de perto. O documento revelava transferências que não reconhecia, centenas, talvez milhares de reais, para alguém chamado Mariana. Uma onda de choque percorreu meu corpo. O que estava acontecendo? Era uma conta conjunta que eu não sabia. Terror. Temia que pudesse ser algo mais. Com o papel na mão, voltei para o sofá. O que deveria fazer? Ser o momento que eu precisava para tomar uma decisão forte. Ricardo olhou para mim e percebeu que eu não parecia bem. Clara, o que aconteceu? E naquele momento eu decidi manter a compostura. Vamos ver como ele reagiria. Nada. Só estava procurando por alguns documentos. Ele olhou em meu rosto, a preocupação ainda visível. Escolha esse momento para conversar, querida. Posso te ajudar. A vontade de explodir em emoção era intensa, mas me contive. A verdade escondida em minhas mãos era mais pungente. Naquele instante, percebi que precisava ser estratégica. Se existiam provas, se existia uma traição, eu não poderia agir impulsivamente. A raiva, a dor deixariam brechas. Claro, amor, vamos fazer isso. Tentei sorrir, mas não consegui esconder o que me consumia por dentro. Contive o futuro que estava bem ali, prestes a explodir. Naquela noite, enquanto ele ia se deitar, eu me sentia um misto de raiva, dor e uma frieza surpreendente. Eu tinha as provas em mãos, sabia o que estava acontecendo, e por mais difícil que fosse, estava pronta para enfrentar a verdade. Uma decisão silenciosa tomou forma dentro de mim. Furtivamente, coloquei o documento em uma pasta que carregava comigo, bem guardado. O que estava por vir não era algo que eu poderia. E enquanto observava Ricardo se afastar e fechar a porta do banheiro, percebi. A tempestade estava apenas começando. Ele não sabia que eu estava no controle. O suspiro que soltava era leve e a mente clara. O que ele não sabia era que eu havia traçado também meu próximo movimento. E a partir de agora, cada passo seria calculado. Vingança poderia não ser a resposta, mas a verdade, essa sim, seria liberada em um caminho inesperado. As cartas estavam na mesa, e eu estava prestes a virar o jogo. Aquele dia parecia normal, mas a verdade é que tudo estava prestes a mudar. Me sentei à mesa da cozinha, junto com uma xícara de café que esfriava. O aroma ainda fresco não conseguia me alegrar. A mensagem de Paulo e a descoberta sobre Ricardo rodavam na minha mente como um disco arranhado. Precisava de um plano, algo que me fizesse sentir no controle novamente. Respirei fundo e me lembrei da ideia que estava fervilhando na minha cabeça. Era hora de agir, enquanto Ricardo estava né. Comecei a fazer uma lista do que eu precisava. Extratos bancários, mensagens de texto, qualquer coisa que pudesse ser considerada uma prova. Meus dedos dançavam sobre o teclado, anotando tudo o que estava em mente. A adrenalina disparava a cada ideia que surgia. O problema era que eu precisava de provas discretas. E sabia que havia vários aplicativos que poderiam me ajudar nesse sentido. Ao longo das próximas semanas, comecei a usar algumas estratégias. Uma delas foi conversar com algumas colegas de confiança no trabalho. Não poderia confiar em qualquer um. Mas Raquel, sempre tão próxima, poderia ser uma aliada valiosa. Assim que tivemos a chance, convidei-a para um café em um lugar discreto, longe do escritório. Raquel, você se lembra de quando eu te falei sobre as transferências que encontrei no celular do Ricardo? Minha voz tremia, mas eu forcava um sorriso. Sim, e você tá bem com isso? A preocupação nos olhos dela era palpável. Estou, mas tenho que entender o que. Aquilo já era um ponto positivo. Quando cheguei em casa, fiz uma varredura nas finanças. Peguei todas as contas que tinha guardadas, extratos do banco e organizei tudo em uma pasta. Havia tanto a rever, tantas faturas de cartão de crédito que não eram só minhas. O celular vibrava com mensagens de trabalho, mas eu abria apenas quando tinha certeza de estar sozinha. Enquanto eu ia montando o meu arquivo, a cada papel que passava pela minha mão, sentia um frio na barriga. A insegurança me invadia. E se Ricardo descobrisse que eu estava desconfiada? O olhar dele, aquele que não parecia mais o mesmo, me deixava em alerta. O que será que havia mudado? A tensão aumentava a cada auxiliar que passava.
Tentava manter as aparências quando ele estava perto. A risada forçada, os sorrisos discretos enquanto assistíamos a um filme. Tudo parecia girar em torno de um segredo a ser revelado. Chegava a me dar dor de estômago pensar em enfrentá-lo de frente. A ideia de ver o que mais poderia. Os olhares de Paulo no escritório tornavam-se incomodativos, como se soubesse que eu estava fazendo algo. Ele entrava na sala com um ar de "eu sei o que está acontecendo". Mas o que ele não sabia era que eu estava em passo à frente. Tive uma noite em que minha mente não parava. Sozinha no meu escritório, pensava em tudo o que havia assembleado. Coloquei a mesa cheia de informações, extratos, imagens, mensagens. A sensação de desconfiança, misturada com uma determinação crescente, me impulsionou a seguir em frente. Seria necessário mostrar a Ricardo que eu tinha provas e, se ele quisesse negar, ia ser difícil. Aquela insegurança, aquela dúvida me fazia tremer. Conversei com um advogado com quem fiz um contato escondido. Ele era próximo a um amigo de Raquel e tínhamos nos encontrado casualmente. Perguntei sobre como funcionava a separação e como funcionava uma divisão de bens. É preciso ter provas, documentação. Muitas vezes as mulheres têm mais direitos do que pensam. Mas meses de adiamentos no nosso relacionamento e suas promessas vazias estavam perto de vir à tona. E se por acaso Ricardo notasse que algo estava acontecendo, eu precisava tomar cuidado. A todo momento ele poderia olhar para mim e descobrir que eu estava nas sombras. Decidi me abrir com Raquel sobre meu avanço. Quando a encontrei para mais um café, coloquei as informações na mesa e a olhei diretamente nos olhos. Estou pronta e preciso fazer isso sem que ele perceba. Ela assentiu, a expressão dela indicando que sempre acreditou em mim. E com esse apoio senti um peso ser retirado. Havia algo tão essencial nas conversas que estávamos tendo. Estava confiando nela, e isso fazia com que também aumentasse minha coragem. Aquela força de amizade era tudo o que eu precisava. A solidão do dia a dia começava a se dissipar. Estar longe do Ricardo, do olhar desconfiado de Paulo e das enganadoras interações cotidianas fazia a vida parecer mais leve. Ao mesmo tempo, a sensação de insegura. Comecei a evitar estar sozinha com ele no escritório, questionando se estava mais ciente do que aparentava. 2 dias depois, tudo parecia estar costurando uma rede invisível ao meu redor. Mais uma vez encontrei mensagens, algo que Ricardo ainda não havia apagado. Uma conversa pequena, mas intrigante, que misturava sorrisos e emoticons com alguém que não era eu. O nome era novo, Mariana. Meu coração disparou mais uma vez. Olhei para Raquel e, sem dizer uma palavra, ela percebeu. Você precisa saber, Clara, isso não é normal. Sua voz soou baixa, mas cheia de ênfase. Ele está escondendo algo. Fui tomar um banho e, enquanto a água quente escorria, tentei acalmar meu coração. A dor e a raiva estavam presentes. O que mais tinha por trás disso? E se tudo o que estava construindo desmoronasse? Nesse momento, uma mensagem explodiu na tela do meu celular. Era de Ricardo. Você está diferente ultimamente. Alguma coisa acontecendo? A angústia se espalhou e a pergunta não era. E era nesse exato momento que eu soube que precisava decidir. Continuar agindo em silêncio ou confrontá-lo. Mas ao olhar nos olhos de nossa relação, a incerteza aumentava. O que eu sabia sobre nós? O que se escondia sob as camadas de um casamento que se tornava um labirinto? Enquanto media cada rascunho e cada saída, percebi que tudo se aproximava de uma realidade mais intensa. Aquela batalha interna, aquela sombra que pairava sobre o dia a dia, estava prestes a ser revelada, e a hora do confronto se formava em minha vida. Era tudo ou nada, mas antes que eu pudesse fazer mais um movimento, a porta do banheiro se abriu. Ricardo estava ali, parado, um olhar provocativo nos olhos. Sobre aquela conversa que você teve, você não estava me escondendo nada, estava? A voz dele atravessou o espaço. Meu estômago revirou. Ele estava mais perto do que nunca, em uma posição que poderia rapidamente se tornar um jogo arriscado.
poderia ser o fim de tudo. E eu ali, em meio a essa. O aroma ainda fresco não conseguia me alegrar. A mensagem de Paulo e a descoberta sobre Ricardo rodavam na minha mente como um disco arranhado. Precisava de um plano, algo que me fizesse sentir no controle novamente. Respirei fundo e me lembrei da ideia que estava fervilhando na minha cabeça. Era hora de agir. Enquanto Ricardo estava na sala vendo TV, decidi que ao invés de me deixar dominar pela incerteza, eu iria coletar as informações que precisava. Levantei da mesa e fui até o meu escritório. O espaço pequeno, mas aconchegante, se tornaria meu quartel-general. Abri a gaveta da mesa e peguei meu notebook. Comecei a fazer uma lista do que eu precisava: extratos bancários, mensagens de texto, qualquer coisa que pudesse ser considerada uma prova. Meus dedos dançavam sobre o teclado, anotando tudo o que estava em mente. A adrenalina disparava a cada ideia que surgia. O problema era que eu precisava de provas discretas. E sabia que havia vários aplicativos que poderiam me ajudar. Raquel, você se lembra de quando eu te falei sobre as transferências que encontrei no celular do Ricardo? Minha voz tremia, mas eu forçava um sorriso. Sim, você tá bem com isso? A preocupação nos olhos dela era palpável. Tô, mas tenho que entender o que está acontecendo. Você pode me ajudar a olhar com mais calma? Preciso que você veja alguns documentos comigo. Raquel concordou. Aquilo já era um ponto positivo. Quando cheguei em casa, fiz uma varredura nas finanças. Peguei todas as contas que tinha guardadas, extratos do banco e organizei tudo em uma pasta. Havia tanto a rever, tantas faturas de cartão de crédito que não eram só minhas. O celular vibrava com mensagens de trabalho, mas eu abria apenas quando tinha certeza de estar sozinha. Enquanto eu ia montando meu arquivo, a cada papel que passava pela minha mão, senti um frio na barriga. A insegurança me invadia. E se Ricardo descobrisse que eu estava desconfiada? O olhar dele, aquele que não parecia. A tensão aumentava a cada auxiliar que passava. Tentava manter as aparências quando eu estava perto. A risada forçada, os sorrisos discretos enquanto assistíamos a um filme. Tudo parecia girar em torno de um segredo a ser revelado. Chegava a me dar dor de estômago pensar em enfrentá-lo de frente. A ideia de ver o que mais poderia ser descoberto me deixava nervosa. E eram aquelas horas noturnas, depois que ele se deitava, que se tornaram o meu verdadeiro campo de batalha. Com o tempo, eu fui me organizando. Comecei a usar um aplicativo para tirar prints de conversas e anotar conversas que tinha com Raquel sobre o que descobríamos. Os olhares de Paulo no escritório tornavam-se incomodativos, como se soubesse que eu estava fazendo algo. Ele entrava na sala com um ar de "eu sei o que está acontecendo", mas o que ele não sabia era que eu estava um passo à frente. Tive uma noite em que minha mente não parava. Sozinha no meu escritório, pensava em tudo o que havia assembleado. É preciso ter provas, documentação. Muitas vezes as mulheres têm mais direitos do que pensam, mas é preciso estar atenta a tudo. Suas palavras ecoaram na minha mente. Também falei sobre a questão financeira. As notas de certo comportamento já me deixavam alerta. Quando ele entrou em casa naquele dia, ele estava com a cabeça a mil. Fui buscar um copo d'água, mas enquanto andava para a cozinha, não pude deixar de pensar no que estava perto de acontecer. O plano estava se formando como se fosse uma tempestade se contrapondo à calmaria do dia a dia. Meses de adiamentos no nosso relacionamento e suas promessas vazias estavam perto de vir à tona. E se por acaso Ricardo notasse que algo estava acontecendo, eu precisava tomar cuidado. A todo momento, ele poderia olhar para mim e descobrir que eu estava nas sombras. Decidi me abrir com Raquel sobre meu avanço. Quando a encontrei para mais um café, coloquei as informações na mesa e a olhei diretamente nos olhos. Estou pronta. E aquela força de amizade era tudo o que eu precisava. A solidão do dia a dia começava a se dissipar. Estar longe do Ricardo, do olhar desconfiado de Paulo e das enganadoras interações cotidianas fazia a vida parecer mais leve. Ao mesmo tempo, a sensação de insegurança não me deixava.
A pressão aumentava a cada ação que tomava, e havia um medo constante de ser descoberta. O que aconteceria se Ricardo visse as mensagens? Eu poderia ser pega no flagra. E Paulo? Bem, ele era um verdadeiro enigma. A tensão no ar parecia persistente. Comecei a evitar estar sozinha com ele no escritório, questionando se estava mais ciente do que aparentava. 2 dias depois, tudo parecia estar costurando uma rede invisível ao meu redor. Mais uma vez encontrei mensagens, algo que Ricardo ainda não havia apagado. Uma conversa pequena, mas intrigante, que misturava sorrisos e emoticons com alguém que não era eu. O nome era novo. Mariana. Meu coração disparou mais uma vez. Olhei para Raquel e diz: ele está escondendo algo. Fui tomar um banho e, enquanto a água quente escorria, tentei acalmar meu coração. A dor e a raiva estavam presentes. O que mais tinha por trás disso? E se tudo o que estava construindo desmoronasse? Nesse momento, uma mensagem explodiu na tela do meu celular. Era de Ricardo. Você tá diferente ultimamente. Alguma coisa acontecendo? A angústia se espalhou e a pergunta não era inocente. E era nesse exato momento que eu soube que precisava decidir: continuar agindo em silêncio ou confrontá-lo. Mas ao olhar nos olhos de nossa relação, a incerteza aumentava. O que eu sabia sobre nós? O que se escondia sob as camadas de um casamento que se tornava um labirinto? Enquanto media cada rascunho e cada saída, percebi que tudo se aproximava de uma realidade mais intensa. Aquela batalha interna, aquela sombra que pairava sobre o dia a dia, estava prestes a ser revelada, e a hora do confronto se formava em minha vida. Era tudo ou nada, naquela sexta-feira. Eu só precisava que Ricardo estivesse lá. O ambiente seria perfeito para expor a verdade. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos estariam lá. Era o cenário ideal, um lugar onde não haveria como ele fugir da situação. Eu imaginava as expressões em seus rostos ao descobrir a verdade. O receio e a expectativa se misturavam dentro de mim. O desejo de justiça ardia. Passei a manhã me preparando. Escolhi um vestido simples, mas marcante, que realçava minha confiança. Antes de sair, organizei os documentos que coletei cuidadosamente em uma pasta, cada um representando uma faceta do que estava prestes a revelar. Aquelas provas eram meu escudo e minha espada. Quando olhei novamente no espelho, vi não apenas a Clara insegura de meses atrás, mas uma mulher determinada a não ficar em segundo plano. Cheguei à casa dos meus pais e já estava sentindo a adrenalina subindo. As conversas giravam em torno de trivialidades, mas eu mantive um sorriso no rosto, o cheiro da comida caseira e um aperto no meu coração. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Tentava agir normalmente, mas meu cérebro estava num turbilhão. O que meus pais diriam? Como reagiriam? O que ele diria? A pressão ia crescendo e o peso do segredo me consumia. Enquanto todos estavam na mesa, um clima leve predominava. As conversas aconteciam, mas eu sabia que aquele era o meu momento. Quando uma pausa silenciosa se instalou, limpando a garganta, finalmente reuni coragem. Gente, eu preciso de 1 minuto. A voz saiu mais firme do que eu imaginava, mas meu estômago girava. Todos olharam para mim e eu dei um passo à frente. Eu tenho algo a dizer que não pode ser ignorado. Olhei direto para Ricardo. Ele estava tranquilo, mas a expressão já começava a mudar. No último mês, eu descobri algumas coisas sobre o que você tem feito. Um murmúrio percorreu a mesa. Meu pai franziu as sobrancelhas. E quem você tem se encontrado? A tensão subiu instantaneamente. Ricardo ficou pálido e eu continuei. Essas mensagens, essas transferências de dinheiro, de uma tal de Mariana. As palavras saíam de mim como se fossem meu próprio veneno, cada sílaba cravando na atmosfera. Não, Clara, isso é um mal-entendido. Ele estava começando a perder a compostura, mas eu não parei. Sabe que essa não é a verdade. Olha para você. Eu tenho provas.
Mostrei a pasta que segurava. A mesa agora estava em estado de choque. O olhar de Raquel atravessava o ambiente. Quantas vezes você achou que eu iria deixar isso passar? Que você poderia fazer isso e eu não me daria conta? Você não pode fazer isso aqui. Ricardo tentou interromper, mas as palavras não saíram. Posso sim. Você vai ouvir isso agora. Eu elevava a voz e a intensidade do momento subia junto com meu coração, acelerado. Você se acha mais esperto que todos, mas não percebeu que tudo que estava escondendo seria revelado. Os olhares eram incrédulos. Minha mãe colocou a mão na boca. Meu pai parecia desapontado, mas surpreso. Ricardo tremia, sem palavras. Ele lutava entre a tentativa de manter a dignidade e a realidade se revelando diante do público. Clara, por favor, converse comigo em particular. Mas eu não cedi. Ah, não, Ricardo. Você terá que enfrentar isso. Nós estamos em uma reunião familiar, onde deveria ser um conto de amor, e aqui está uma realidade que não pode ser ignorada. A tensão nunca esteve tão alta. Fui firme. Você está me expondo sem qualquer respeito. Ricardo respondeu. Mas o tom de histeria começava a escalar. Não fui eu quem começou isso, não é? Tem alguém do lado de fora. Ele ficou em silêncio. O olhar dos outros me encorajou a continuar. Eu não sou a única que precisa saber. Todos aqui têm o direito de saber quem eles realmente estão deixando entrar em suas vidas. Cada palavra era uma facada, e as reações em volta eram intensas e surrealistas. As vozes se misturaram, murmúrios de espanto. E clima começava a ser insuportável. Uma parte de mim queria ir embora, mas outra me dizia que precisava continuar. Ricardo, você não pode mais negar isso. Ele parecia escorregar para uma defensiva. Foi só uma amizade com Mariana. Eu não tenho nada a dizer. Isso é ridículo. Os murmúrios só aumentaram. A visão turva pela raiva misturada com um desejo de justiça. Ridículo. Você promete que me respeitaria e agora se esconde atrás de mentiras. Toda a nossa vida está aqui. A mesa ficou em peso. Todos me olhavam atônitos, tentando processar. A questão não é só entre nós. É sobre cada um que você faz promessas. A tensão aumentava e ele tentou se defender. Isso não é o que parece. Você não entendeu a situação. Mas o apoio ao meu lado crescia. Seguir com mentiras não é mais uma opção, Ricardo. Eu tenho todas as provas que preciso. Ergui a pasta. E a única coisa que espero é que você tenha coragem suficiente para admitir sua verdade. É o fim da linha. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém ousava falar. O baguete de palavras, as trocas de olhares. A tensão era palpável. E o que estava em jogo era muito maior do que apenas nós dois. Mas ainda havia algo. Enquanto o clima se acomodava, vi um movimento atrás de mim. Era Paulo, que adentrava no espaço com um semblante que deixava claro que era totalmente indesejado naquele momento. Neste privilégio de família, a verdade meio que não é tudo. Se você está no jogo, por que não se prepara para as consequências? Paulo estava prestes a fazer um movimento inesperado. O que ele sabia? O clima mudou novamente e a pressão se intensificou. Ele estava vindo em minha direção para se juntar ao caos que eu já havia criado. E a sala, que antes era minha aliada, agora parecia incerta. Só preciso que você encare que as verdades não são o que você está pensando. E ainda assim, a situação não termina aqui. Ele olhou para mim. E ao dizer isso, um frio gelou meu corpo. O que ele tinha a dizer agora poderia ser ainda mais devastador. O ambiente já estava em chamas, e a única certeza que tinha era de que eu tinha despertado algo que não poderia controlar. As reações só aumentavam a tensão, e no fundo, eu sabia que tudo ainda estava prestes a mudar novamente. A sala ficou em um silêncio insuportável. Eu mal podia acreditar no que acabara de fazer. Meu coração estava. A conversa vazia que antes preenchia o ambiente se dissolveu em murmúrios nervosos. O olhar de Ricardo se apagou. Ele estava pálido, os lábios tremiam ligeiramente. O que ele diria agora? As palavras que eu tanto esperava caíram como um peso no ar.
Cada segundo parecia se arrastar. Minhas mãos estavam frias, um frio que tudo consumia. Eu esperei, a expectativa podando minha voz, e então percebi que a plateia à minha volta estava tão ansiosa quanto eu. Clara, isso é ridículo! Ricardo finalmente rompeu o silêncio, mas sua voz estava longe de ser convincente. Havia uma fraqueza subjacente que fazia meu estômago revirar. A raiva começou a se transformar em um frio glacial dentro de mim. Ele se virou para os meus pais. Vocês não vão acreditar nela, vão? Um olhar entre meus pais foi suficiente para fazer meu coração acelerar ainda mais. Não era para eles tomarem partido, mas eu vi que meu pai pensava que eu era a que estava sendo levada a sério. E isso me deu um pouco mais. Era um nome, Mariana. Um novo texto em meio ao caos. Não consegui me conter. E quanto a todas as mensagens para Mariana, Ricardinho? Eu não sabia de onde vinha aquele apelido, mas ele tinha algo de provocativo. As vozes da sala começaram a se misturar em murmúrios. Vi Raquel esticar a mão em sinal de apoio e senti um calor reconfortante. Uma de suas sobrancelhas elevadas indicava que ela jamais tinha imaginado algo tão irreparável. O momento era meu, e eu não estava disposta a ceder. Eu sou sua esposa. Vocês dois não vão fazer de mim a vilã aqui. Esse não é um lugar para se esconder. As palavras saíram com muita emoção. Cada frase era uma bala. O que eu estava disparando era uma verdade na frente de todos. Ricardo ficou mais nervoso. Não se enfureça assim, Clara. Não é isso que você pensa. O tom dele era implorativo, como se estivesse em uma negociação que se tornara uma simples conversa de família. Então, num movimento inesperado, Paulo se posicionou ao meu lado. Clara, talvez devêssemos nos concentrar no que realmente importa. Seus olhos brilhavam e achei que ele estava se aproveitando da situação, mas havia um intrigante tom de defesa em sua voz. Desde quando você se importa com o que importa? Eu protestei. A indignação subia. Ele se afastou discretamente, como se pudesse ser levado pela tempestade que eu estava criando. No entanto, algo nele despertava um interesse desesperado, como se não quisesse perder a cena. Todos os olhares se voltaram para mim. Parece que vocês têm muitas coisas a resolver. A verdade machuca, mas é necessária. As avós, os tios e até os primos estavam ali, como se fossem juízes esperando o veredito. O que antes era apenas um jantar em família, tornou-se um tribunal. Ricardo começou a balançar a cabeça, como se tentasse sacudir os comentários que vieram à tona. A concentração em seu rosto se desenhava com cada palavra que ele não pensa. Clara, você não deveria expor isso aqui, alguém na mesa murmurou. Mas eu não estava disposta a ouvir. Eu não era a vilã dessa narrativa. A vida era feita de momentos que se desenrolavam, e eu estava cansada de ser silenciada. Olhei firmemente para Ricardo. Você desenrolou tudo isso, não sou eu. O que é que tem a dizer, Ricardo? Você tem algo a dizer a todos nós. As palavras saíram como se fossem um farol, e eu percebi a mudança na dinâmica. As pessoas estavam prestando atenção em mim. Eu só não sabia que Clara sabia de tudo. Ele finalmente admitiu, relutante. O choque na voz dele era palpável. A verdade estava sendo vista pela primeira vez. Até então, todos os laços de segurança que ele tinha construído ao meu redor começaram a desmoronar. Era como se uma corda se partisse a cada palavra. Paulo, que até então observava em silêncio, agora se impôs. Você está se comportando como um homem que não tem nada a perder, Ricardo. Aqui, sabemos do que você é capaz. Parecia apoiar a narrativa de que eu não era a errada aqui. Os murmúrios se espalharam. Eu olhei para cada par de olhos que me rodeavam. Alguns estavam confusos, outros julgando, mas parecia que pela primeira vez havia uma comiseração. Um espaço que antes era repleto de tensão, agora estava começando a se diluir em uma forma de solidariedade. As horas passaram e o peso da revelação começou a volitar pelas rodas da conversa entre meus parentes. A sala antes repleta de riso e sorrisos agora experimentava um silêncio incomum. Fragmentos de discussões começaram a se formar. A verdade é que ele não merece a Clara, ouvi minha mãe dizer. As vozes baixas trocavam apoio.
O que antes era uma conversa familiar, agora se tornara um eco de clareza. Eu não estava sozinha, e menos ainda em uma batalha que parecia interminável. Mas mesmo assim, o que realmente me preocupava era outra coisa. Os efeitos ainda reverberavam na minha mente. O que viria a seguir? Havia diminuído o peso e... Ele saía da mesa, próximo da porta, mas não antes de lançar um olhar de derrota. O silêncio se instalou novamente, e foi quando alguns dos meus familiares começaram a murmurar. Ele não é quem você pensa, Clara. Em frente de cabeça erguida. As palavras de encorajamento de um tio, que eu nunca esperava, atingiram em cheio. Um pedaço de otimismo começou a nascer em mim. Cada chamado de apoio e solidariedade que surgia de onde menos esperava me fortalecia. O sentimento de alívio se misturou à revolta. Era uma mistura estranha de emoções. Eu não queria que meu relacionamento acabasse assim, mas era necessário. As pessoas se levantavam murmurando, mas não conseguiam ignorar. O poder que eu não sabia que detinha começava a se espalhar. O olhar do meu pai passou pelas pessoas. Ele tentava entender tudo, mas o peso da verdade era inegável. Eu precisava ao menos ver uma chance de mudança. Clara, estamos aqui por você. Não vamos deixar você enfrentar isso sozinha. Minha irmã. Uma faísca. O que eu não entendi era que isso poderia ter consequências tanto para mim quanto para Ricardo. Havia aqueles que se afastariam e aqueles que se aproximariam. Num instante, a sala se transformava da forma mais natural e o ciclo da vida continuava rodando. Mas a ideia de que eu poderia realmente me tornar uma nova versão de mim mesma se sublimava. Ser forte era uma questão de escolha, e eu estava decidida a escolher. Ricardo finalmente sumiu do campo de visão. A cena que se desenrolava à minha frente era repleta de murmúrios e olhares nervosos. A tensão social se tornava mais sincera. Não era apenas o meu futuro que estava em jogo, mas também a percepção de todos em relação a mim. Pelo rosto de cada um, eu poderia ver um pouco de compaixão, e porém, a sombra que ainda permanecia era pesada. E naquele momento, me enviei a decisão de que tinha que encarar tudo isso de frente. A vida estava me empurrando para longe daquele relacionamento, e ao mesmo tempo, aquele que eu não esperava. Oi, Clara, aqui é Mariana. Precisamos conversar. Após aquele confronto, a vida parecia um novo jogo. O tipo de recomeço que eu nunca tinha imaginado, mas que estava tão necessária. Eu fui ao fundo de uma tempestade emocional e de repente brotava uma nova Clara, talvez mais forte ou mais crente nas minhas capacidades. A primeira coisa que fiz foi decidir que aquele não seria o meu ponto final. Por meses, tudo o que eu sentia era opressão. Agora, aquele barulho interno, que gritava por mudança, finalmente teve voz. Na manhã seguinte, acordei com um objetivo: recomeçar e me reerguer. Eram poucas as coisas que eu tinha, mas a determinação era maior que todas elas. Fui ao meu escritório e abri a imagem da minha vida que havia construído com Ricardo, em pedaços, e pensei em o que realmente desejava. Primeiro, reativei meu perfil no LinkedIn. O que eu tinha antes parecia mais um fantasma do que um futuro. Quando eu me vi escrevendo sobre as conversas traiçoeiras a respeito de Ricardo e aquela sombra que me seguia já não faziam parte do meu cotidiano. Era hora de me reconectar com meus colegas. Entre eles, observei Raquel, que sempre teve um coração acolhedor. Convidei-a para almoçar. Ao chegar ao restaurante, pude sentir que não ia apenas conversar sobre a vida. Eu precisava da força dela. E a força de todas as mulheres, que assim como eu, enfrentavam suas próprias batalhas. Eu decidi que preciso mudar. Eu disse, olhando em seus olhos. A verdade ecoava em mim. Ela segurou a mão e me olhou com empatia. Sempre estarei ao seu lado, Clara. Isso me fez sentir que não estava sozinha. As pessoas ao meu redor estavam começando a perceber algo mais em mim. Um brilho diferente. Nos dias seguintes, foquei cada vez mais nas pequenas coisas. Fui a aulas de dança, algo que sempre quis experimentar, mas que nunca tive coragem. A hepatite aguda gravou na minha mente uma liberdade inexplorada.
o movimento dos meus pés. Em meio à música, eu esqueci os percalços do passado. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que estava aprendendo a sorrir de novo. Além disso, decidi que era hora de passar a desenvolver um projeto pessoal. Algo que sempre havia me fascinado. Criei uma pequena página na internet, onde compartilhava dicas de autocuidado e experiências sobre perder-se até se encontrar. O feedback foi maravilhoso. Cada mensagem que recebia me mostrava que aquelas palavras ressoavam em outras mulheres. Elas também desaceleravam suas vidas para sentirem o que eu estava sentindo. Uma das seguidoras, Juliana, me escreveu e disse que a história dela era parecida com a minha. Ela se sentia perdida, mas ao me seguir, viu uma luz. Aquilo me tocou profundamente. Senti que tornar minha dor em algo que poderia ajudar outras mulheres me fazia encontrar novamente um propósito. Decidi então organizar um encontro com algumas dessas mulheres. Um brunch onde poderíamos compartilhar nossas histórias. Oi. Mandei uma mensagem para minha irmã que eu mal falava. Marcar uma visita foi um ato simples, mas muito significativo. Ao vê-la, fui tomada por saudades, risadas e aquela sensação tranquila de estar entre as pessoas que realmente importam. Ela estava surpresa ao ver como eu estava animada e cheia de vida. E eu queria que todos ao meu redor vissem o espetáculo da transformação que estava acontecendo em mim. E assim o tempo passava. O dia a dia se enchia de pequenas vitórias e momentos de descoberta. Depois de semanas, consegui convite para um novo trabalho em uma startup que admirava. Era uma oportunidade refrescante e tudo o que eu desejava. Um espaço para crescer e trazer ideias novas à mesa. Quando recebi a proposta, quase não acreditei. Era um marco. Mas com todas essas mudanças, meu coração ainda guardava um mistério. A mensagem de Mariana nunca saiu da minha cabeça. Embora soubesse que Ricardo estava longe, havia uma sensação de que não era o fim de nossa história. O que eu nunca imaginei foi que dias depois aquela pergunta se tornaria um convite inadiável. No meio do último toque na decoração da mesa, e antes que eu pudesse perguntar sobre a esperada resposta de meu novo emprego, uma notificação rompera a rotina. O celular vibrou. O nome reluzia na tela. Mariana. A mensagem era direta e clara. Se encontrarmos, será a sua decisão. No fundo, havia um eco de desafios passados e promessas desconhecidas. Algo me dizia que aquela conversa não seria qualquer conversa. Eu realmente deveria encarar isso? A sensação era de que o passado ainda tinha algo preso à minha verdade, algo que reverberava. E neste momento, tudo se tornava ainda mais complexo. O ciclo estava se fechando, mas de que forma? A luta para recuperar minha vida estava a poucos passos de um novo clímax. As conquistas estavam florescendo e, ao mesmo tempo, uma sombra pairava. E agora? A pergunta gritando na minha mente. Eu estava pronta para encontrar Mariana? Depois a luz entra pelas janelas amplas e ilumina cada canto, um lugar que eu mesma decidi transformar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada almofada, cada quadro na parede reflete quem eu sou agora. Eu me libertei daquelas sombras que tanto me aprisionaram. O barulho da cidade se torna uma sinfonia ao meu redor enquanto eu preparo o meu café. Uma rotina que me traz conforto. Meu salário agora é justo, algo que eu conquistei com muito esforço. Recebo reconhecimento no trabalho e acredite, essa sensação é maravilhosa. Me tornei gerente de projetos em uma startup na qual posso expressar minha criatividade. Com uma equipe incrível ao meu lado, vou além das expectativas. Todos nós acreditamos um no outro, e isso me impulsiona a dar o meu melhor. É como se as vozes que costumavam me limitar tivessem sido silenciadas para dar ouvidos à inovação e ao crescimento. As amizades que construí em torno de mim são verdadeiros tesouros. Raquel, minha confidente, se tornou uma parceira e, de alguma forma, minha jornada tocou a vida de outras mulheres também. Recebo mensagens de conhecidas e colegas que estão enfrentando batalhas semelhantes e sinto uma forte conexão. Elas dizem que me admiram por ter confrontado a dor de frente,
Isso me faz sentir que cada passo que dei em direção à liberdade valeu a pena. Certa vez, durante um desses encontros, uma mulher mais velha compartilhou sua história de desilusões. Quando terminei de contar a minha, pude vê-la segurando lágrimas nos olhos. Ela sorriu ao dizer que agora acreditava que recomeços eram de fato possíveis em qualquer fase da vida. E ali, naquele momento, percebi que a minha voz poderia ser um farol para muitas outras. Essa realização me trouxe um profundo sentido de alto valor. Não sou mais uma sombra de quem eu poderia ter sido. Sou uma mulher forte, decidida e plena em minhas escolhas. O passado não me define, mas sim a coragem de mudar e de acreditar em um futuro melhor. Recebi uma mensagem, surp. Na verdade, aprendi que ser imperfeito é parte da experiência. Não há vitória sem queda. E cada um dos desafios se tornou uma oportunidade para aprender e evoluir. Eu realmente percebi que a minha jornada é um exemplo para mulheres acima dos 30 anos. Nós não estamos em um ponto final, mas sim em várias estradas. O que importa é como escolhemos percorrê-las. A vida é feita de recomeços e o tempo certo de mudar pode ser hoje. A confiança que mora em você pode brilhar em qualquer fase. E então, ao encerrar cada dia, olhei nos meus olhos no espelho e apenas sorri. Sim, estou aqui para fazer acontecer. O mundo é meu palco e eu estou pronta para ser protagonista da minha própria história. Como eu sempre digo, a maior força de uma mulher está em sua capacidade de se reerguer e criar um novo capítulo. Assim, estou prontíssima para o que a vida ainda tem reservado para mim. Novos desafios vêm. E eu estou disposta a enfrentá-los de frente. E acredite, sempre haverá uma luz no fim.